Oi, 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 pessoal, tudo bom? Vamos começar agora o 23º capítulo do nosso devocional Uma Nova História. Gente, é gostoso demais, glória a Deus, né? O Espírito Santo tá transformando muitas vidas através deste livro, né? Leia até o final, não desista, né? Falta poucos dias para finalizar e eu creio que Deus tem uma nova história para você, uma nova mentalidade. E esse capítulo fala sobre isso. Pense o que Deus pensa sobre você. O que será que Deus pensa sobre você? Vamos descobrir? Para meditar. A autoestima verdadeira nasce daquilo que Deus declara sobre você. Versículo do dia. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Deus tem infinitos pensamentos sobre você. Existe uma voz que fala com você o tempo inteiro. Às vezes ela surge no silêncio, às vezes diante do espelho, às vezes nas comparações, nos fracassos ou nas feridas que ninguém vê. E dependendo da voz que você escolher ouvir, sua identidade será construída ou destruída. Muitas pessoas pensaram a vida inteira, muitas pessoas passaram a vida inteira acreditando em palavras erradas sobre si mesmas. Incapaz, insuficiente, sem valor, fraco, descartável. Palavras lançadas por pessoas, por traumas, por experiências difíceis ou até pela própria mente cansada. Mas existe uma pergunta que muda tudo. O que Deus pensa sobre você? Quando Deus criou Adão, entregou a ele a autoridade. Disse para governar a terra. Governar significa exercer direção, responsabilidade, influência e propósito. Isso revela algo importante. Deus nunca criou o ser humano para viver aprisionado na inferioridade, medo ou rejeição. Você não nasceu para existir sem direção. Nasceu para viver com propósito. O problema é que muitas pessoas constroem sua autoestima sobre fundamentos frágeis. Aparência, dinheiro, status, aprovação e posição social. Mas tudo isso pode mudar de repente. A aparência envelhece, o dinheiro oscila, os aplausos acabam, as circunstâncias mudam. E quando a identidade depende apenas dessas coisas, a alma vive constantemente ameaçada. Por isso sua autoestima não pode nascer do espelho, do carro que dirige, da casa onde mora ou da opinião das pessoas. Ela precisa nascer daquilo que Deus já declarou sobre você. Ele é o Criador dos céus e da terra, aquele que trouxe existência através da sua voz. E ainda assim escolheu amar você profundamente, tão profundamente que entregou seu filho para restaurar aquilo que o pecado já havia destruído. Talvez uma das verdades mais difíceis de acreditar seja esta: você é amado antes mesmo de merecer. Quando alguém compreende isso de verdade, algo muda dentro da alma, porque a identidade deixa de ser construída pelo desempenho e passa a ser construída pela filiação. Você é filho. Repita comigo: eu sou filho. A Bíblia diz que em Cristo fomos adotados como filhos de Deus. Isso significa pertencimento. Significa que você já não precisa viver tentando conquistar valor desesperadamente. Você já possui valor, porque pertence ao Pai. E talvez seja justamente aí que nasce a verdadeira autoestima.
quando descobrimos quem realmente somos, não apenas pessoas tentando sobreviver emocionalmente, mas filhos, herança, amor, graça e pertencimento. E quando alguém entende isso profundamente, muitas correntes emocionais começam a quebrar. A baixa autoestima perde força. As feridas começam a cicatrizar. A ansiedade deixa de governar todos os pensamentos. Não porque os problemas desaparecem, mas porque agora existe uma identidade mais forte do que as circunstâncias. Viver com Deus não significa ausência de lutas. Significa descansar no meio delas. Porque fé não é ausência de tempestade. É a certeza de que Deus continua presente dentro dela. Talvez hoje você precise parar de repetir para si mesmo aquilo que a dor falou sobre você e começar a repetir aquilo que Deus já declarou. Você não é um acidente, não é descartável, não é invisível, não é velho demais para recomeçar, pois existe propósito sobre sua vida. Quero lhe propor um exercício simples. Por um instante, pare de se definir apenas pelo seu sobrenome terreno, pelas suas falhas ou pela sua história. E lembre-se disto: você é filho do Deus Todo-Poderoso, filho do Criador, filho daquele que conhece seus pensamentos antes mesmo que você os diga em voz alta. Filho daquele que continua amando você até nos dias em que você não consegue amar a si mesmo. Talvez a cura da sua autoestima não esteja em tentar se tornar outra pessoa. Talvez esteja em finalmente enxergar quem você sempre foi aos olhos de Deus. Mude os seus pensamentos. Você é filho de Deus. Filho do Deus Todo-Poderoso. A sua base não é o que você tem, o que você possui, aonde você mora, o seu sobrenome. Mas o seu sobrenome agora é o sobrenome de Cristo. Eu sou o Wilson Rosique, filho do Deus vivo, irmão de Jesus Cristo. Essa é a minha identidade. E isso ninguém pode me tirar. Ninguém pode me roubar. Juiz nenhum pode embargar. Ninguém pode. Ninguém tem o poder, nem o ministro do TSE pode tirar o que eu sou em Cristo. Eu sou filho e co-herdeiro com Cristo. Essa é a minha identidade. E essa é a sua identidade. Então, a partir de agora, renove os seus pensamentos, renove a sua forma de pensar, de entender quem você é. E eu quero que você escreva aqui embaixo tudo que você não é mais. Eu não sou mais o perdedor. Eu não sou mais aquilo que o fulano, o ciclano, ou até os seus próprios pais, os seus irmãos, as pessoas que você conhece determinou a seu respeito. Coloque 10 coisas que você não é mais. E coloque agora 10 coisas que você é. Você é filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus para governar a terra. Determine essas palavras sobre a sua vida. Um grande abraço. Que Deus te abençoe.